Olá pessoal, tudo bem? Esse vai ser um vídeo para te explicar como calcular o teste de Mann-Whitney à mão. O teste de Mann-Whitney ele é um teste não paramétrico que permite comparar dois grupos independentes. Então ele vai comparar as distribuições desses dois grupos. A ideia de fazer esse vídeo ensinando cálculo manual é, primeiro porque eu entendo que existe uma demanda, então às vezes você está na graduação e se ensina tudo à mão, então a ideia é atender esse público, mas principalmente a minha ideia aqui é mostrar o raciocínio por trás desses testes, porque eu sinto que quando a gente fala principalmente de teste não paramétrico, a gente fala, os testes não paramétricos são baseados em rankings, os testes não paramétricos são baseados na posição do valor. E isso é um pouco abstrato, então até a gente olhar para a cara do cálculo, entender como ele está sendo feito, fica difícil entender o que afinal é essa história de rankings, né? Então, eu queria fazer com vocês esse cálculo para isso ficar mais claro. Então, se essa era uma curiosidade sua, espero que hoje a gente sane essa sua curiosidade. A gente vai usar aqui o mesmo exemplo que eu já uso nas minhas aulas de Mann-Whitney no R, no SPSS e no Excel, tem tudo aqui no canal. A gente vai usar então a ideia de comparar dois grupos de alunos, as notas deles. A gente tem aqui um pessoal que senta na frente da sala e o pessoal que senta nos fundos da sala, a galera do fundão. E a ideia aqui é ver se existe uma diferença nas distribuições dessas notas, ok? Então, para simplificar, eu peguei um banco de dados bem pequenininho e até para trazer um pouco mais de informação, esses grupos têm tamanhos diferentes, muito pouco diferentes, mas tem. Então, o grupo frente aí tem 7 alunos e o grupo fundos tem 8 alunos. Essas são as notas que eles obtiveram. Então, dá para observar que no grupo frente, as notas variam de 4,9 a 8,6 e no grupo fundos, elas variam de 3,4 a 8,1. Ok. E o que a gente quer saber é se essas notas, essas distribuições de notas são estatisticamente diferentes. Uma coisa que eu acho que é legal a gente já começar dizendo é que às vezes você vai ver o teste de Mann-Whitney sendo referido como um teste que compara medianas. Essa é uma simplificação da explicação, eu mesma às vezes uso, mas no fundo, ele não está apenas comparando as medianas dos dois grupos, ele está comparando as distribuições. Tanto é que é possível que você tenha dois grupos que têm a mesma mediana e você tenha um teste de Mann-Whitney significativo. Essa significância vai indicar para você que tem uma diferença naquelas distribuições, ok? Bom, o primeiro passo para a gente calcular o teste de Mann-Whitney vai ser pegar todos os nossos valores e ordená-los de forma crescente. Então, se a gente for olhando aqui, né, o valor mais baixo que a gente tem, considerando todos os grupos, é 3,4. Depois vem 3,7, 4,1, 4,4, aí que vem um do grupo frente, né, 4,9. Aí veja que tem um 5,3 no grupo frente e um no grupo fundos, então 2 5,3. Aí vem o 6, né, embaixo do 5,3 ali do grupo frente. 6,2, 6,4, 2 7,4, um 8, um 8,1 e um 8,6. Então, agora sim, nossos 15 valores estão organizados de forma crescente. Então, esses são os nossos valores, essas são as notas desses alunos. O que a gente vai fazer agora é calcular a informação que é a que o Mann-Whitney de fato usa, que não é o valor em si, e sim a posição desse valor, que em inglês isso é chamado de ranks, né? Ranks, que a gente às vezes é brasileira aí para falar. E em português a tradução seria postos, então seria a posição, certo? Como que a gente vai achar a posição? A gente vai atribuir um número para cada ordem, tá? Então aqui, ó, os postos seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 15, certo? Só que tem um detalhe antes da gente seguir e começar a usar esses postos nas nossas análises. Perceba que tem dois valores 5,3, tá vendo? E eles estão ocupando aí os postos 6 e 7.
Só que, claro, se eles são o mesmo valor, eles têm que ocupar a mesma posição. Então, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma média entre esses postos 6 e 7. Se a gente fizer uma média entre isso, vai dar 6,5. Então, na verdade, a gente vai colocar ali, atribuir aos valores 5,3 o posto 6,5. Nem 6, nem 7, 6,5. A mesma coisa acontece aqui mais para baixo, com esse valor 7,4. Veja que esses valores estão ocupando as posições 11 e 12. Então, a gente vai fazer uma média entre essas posições, que dá a posição 11,5. Então, na verdade, os dois valores 7,4 vão ocupar a posição 11,5. Ah, Fernanda, e se eu tivesse mais empates, né? Então, sei lá, tivesse 3 7,4. Você ia fazer uma média entre as 3 posições do 7,4 e atribuí-la a todos os 7,4, ok? Então, trocando aqui, né? Vai virar ali 6,5, 6,5, 11,5, 11,5. Agora a gente tem nossos postos finalizados. Agora que a gente tem nossos postos, as nossas contas vão girar em torno disso. Então veja que o Mano Whitney não trabalha mais com os dados originais, aquilo acabou. A gente agora vai focar nessas posições dos dados. E o que ele quer comparar é exatamente se as posições ali do grupo frente são diferentes estatisticamente das posições do grupo fundos, ok? E agora a gente vai então separar esses postos para colocar ali quais são os postos do grupo frente e quais são os postos do grupo fundos, ok? Então, abrir aqui para a gente ir colocando. Então, veja ali que, por exemplo, 4,9 ali do grupo frente é o posto 5. 5,3, 6,5. 6 é o posto 8, tá vendo? 6,4, 10. 7,4 é o 11,5. 8 é o posto 13, 8,6 é o posto 15. Agora vamos para o grupo fundos. 3,4 é o posto 1, 3,7 é o posto 2, 4,1 é o 3, 4,4 é o 4, 5,3 é 6,5, 6,2 é o posto 9, 7,4 é o posto 11,5 e 8,1 é o posto 14, ok? Então, agora a gente vai focar nesses postos. A gente não vai mais trabalhar com os valores originais. Uma das informações que a gente vai precisar é do tamanho dos grupos. Então, a gente sabe que o grupo frentes tem 7 e o grupo fundos tem 8. Outra coisa que a gente vai calcular aqui é a soma desses postos, que eu vou chamar aqui de R, porque na fórmula que eu vou mostrar daqui a pouco, eu vou representar essa soma como R. Então, se a gente somar os postos do grupo frente, a gente vai chegar no valor de 69 e os postos do grupo fundos, a gente vai chegar no valor de 51. E aí, a gente precisa também calcular uma coisa que é chamada de U. Esse U, ele vai depender tanto do N quanto da soma dos postos. Então, como que a gente calcula? O U do primeiro grupo, né, que eu chamei aí de U1, ele vai depender do N dos dois grupos, então ele vai ser o N do primeiro grupo vezes o N do segundo grupo, 7 vezes 8, mais o N do primeiro grupo vezes o N do primeiro grupo mais 1, dividido por 2, menos a soma do rank do primeiro grupo. Então, trocando aqui para os nossos dados, vai ficar 7 vezes 8, aí em cima, né, no numerador, vai ficar 7 vezes 7 mais 1, dividido por 2, menos 69. Fazendo essa conta, a gente chega ao valor de 15. Então, o primeiro U aqui é um U de 15. O segundo, a gente vai calcular seguindo a mesma lógica, né? Só que como a gente quer calcular para o segundo grupo, a gente vai trocar ali onde está N1 no numerador por N2 e a gente vai trocar a soma dos ranks da soma do 1 para a soma do 2. Então, a fórmula vai ficar assim. Veja que é quase igual, a gente só troca o N do grupo ali, qual grupo, e o rank de qual grupo. Então, fazendo essa conta, vai ficar 7 vezes 8 mais 8 vezes 8 mais 1, dividido por 2, menos 51. E no final, isso vai dar um U de 41. Então, nosso segundo U aqui é 41. Aqui é um momento que a gente já pode chegar a uma conclusão sobre o resultado. Então, sobre se esses dois grupos apresentam ou não a mesma distribuição.
Por quê? Porque existe uma distribuição U com a qual a gente pode comparar os que a gente calculou, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como a gente faria dessa forma, com esse cálculo manual, comparando os nossos valores com os valores de uma tabela U. Outra opção é a gente transformar esses resultados num valor de Z. E aí, com base nesse valor de Z, a gente consegue chegar também a uma conclusão ou até mesmo calcular um valor de P, tá? Então, existe uma tabela U para a gente encontrar o nosso U crítico, certo? E que informações a gente precisa? Então, eu peguei essa tabela do site do Real Statistics e se você quiser, então, tá aí o endereço. E tem a tabela um pouco mais completa lá. Aqui eu já peguei especificamente a tabela para quando a gente está trabalhando com um alfa, ou seja, um nível de significância de 5% bicaudal. Se você quiser usar outro alfa, né, outro nível de significância, ou se você quiser fazer um teste unicaudal ao invés de bicaudal, você vai ter que acessar esse site e pegar a tabela adequada para você, certo? Lembrando que eu já fiz uma ampla discussão aqui no canal sobre a diferença de unicaudal e bicaudal e também uma discussão sobre o que é nível de significância. Então, se você caiu aqui meio de paraquedas e você quer rever esses conceitos, eu recomendo que você assista a uma playlist aqui do canal que eu chamei de playlist teórica. O que a gente precisa então? Então, essa é a tabela que a gente vai usar e a gente vai precisar identificar aqui qual é o N de cada um dos nossos grupos. Então, um dos grupos tinha um N7 e o outro um N8, né? Então, eu vou selecionar aqui N7, então eu vou olhar aqui a linha do N7 e a coluna do N8. Então, a gente vai se basear aqui na intersecção entre a linha 7 e a coluna 8, que nesse caso é um valor de 10. E como que a gente vai utilizar, né, esse valor de 10? A gente precisa entender o seguinte, a gente sempre vai comparar o nosso U crítico, que é aquele que a gente encontrou na tabela, com o U calculado pela gente. Então, os nossos U's aqui embaixo. A gente vai analisar se o nosso U calculado é menor que o nosso U crítico. Se o U calculado for menor que o U crítico, a gente vai rejeitar a hipótese nula. E, portanto, a gente vai considerar que os grupos apresentam distribuições diferentes. No nosso caso, né, como a gente viu ali na tabela, o nosso U crítico é 10. O nosso U calculado vai ser o valor mínimo entre os dois U's que a gente calculou. No caso, entre 15 e 41, o menor é 15. Então, o nosso U calculado vai ser 15. Como no nosso caso, o U calculado é maior que o U crítico, a gente não vai rejeitar a hipótese nula. E, portanto, a gente vai considerar que não temos evidências de que as distribuições dos grupos são diferentes. Não podemos considerar que elas são estatisticamente diferentes, ok? Então, essa é uma possibilidade. Com isso, a gente já chegou até uma conclusão. Mas muitas vezes você vai querer calcular o valor de P. Aí, em geral, o que se faz é calcular um valor de Z a partir desses U's e a gente calcula um valor de P a partir do valor de Z. Então, vamos pensar agora nessa opção de cálculo do Z. Então, peguei aqui os resultados que a gente calculou até agora. E como é calculado esse Z? Esse Z, ele vai ser a diferença do U observado pelo menos o U esperado, dividido por um erro padrão do U. Ok, o que é cada uma dessas coisas? O U observado vai ser o U que a gente calculou, e ele vai ser o máximo entre o 1 e o 2. Então, a gente vai considerar aí o valor de 41, certo? Que é o nosso mais alto. O U esperado, por outro lado, ele vai ser calculado, ele vai ser uma média dos nossos dois U's. Então, seria 15 mais 41 sobre 2. Ou ainda, a gente pode obter o U esperado fazendo uma multiplicação entre os N's e dividindo por 2. Então, 7 vezes 8 sobre 2. No nosso caso, se a gente fizer aí 7 vezes 8 sobre 2, vamos ficar com 56 dividido por 2, 28. Então, o nosso U esperado é 28. Com relação ao erro padrão do U, essa é uma fórmula mais chata. Não é muito feliz e amigável, mas ok. Então, o erro padrão do U, ele vai ser dado pela raiz de, no numerador, tamanho do primeiro grupo, vezes tamanho do segundo grupo, vezes
tamanho do primeiro grupo mais tamanho do segundo grupo mais 1. Tudo isso dividido por 12. Então, no nosso caso, se a gente fizer essa conta aí, né, a gente tem 7 vezes 8, vezes 7 mais 8 mais 1, que vai dar aí 16. Tudo isso dividido por 12 vai dar 74,67. Tirando a raiz disso, a gente chega no erro de 8,64. Então, vamos substituir aí na nossa fórmula. Fazendo essa conta, fazendo esse 41 menos 28 dividido por 8,64, a gente vai chegar num valor de Z de 1,50. Com base nesse valor de Z calculado, que eu deixei salvo aí pra gente no slide, a gente consegue também tomar uma decisão. Por quê? Assim como a gente tem o U crítico, a gente tem o Z crítico, né? Se o nosso Z calculado for maior que o nosso Z crítico, a gente rejeita H0. Gostaria de chamar atenção para uma coisa. Veja que aqui o sinal está invertido do raciocínio do U. No caso do U, a gente rejeita quando o U calculado é menor que o U crítico. E no caso do Z, a gente rejeita quando o Z calculado é maior que o Z crítico, tá? E esse raciocínio aqui em cima do Z é o padrão na maior parte dos testes, o U que foge do padrão. Então, quando o nosso Z calculado é maior que o Z crítico, a gente rejeita a hipótese nula. E qual é o nosso Z crítico? Bom, o Z crítico pode ser encontrado numa tabela Z. Como existe a tabela U, existe também a tabela Z. Mas, como a gente está falando aqui de um nível de significância 5%, é um Z bem conhecido padrão. O nosso Z crítico vai ser o valor de 1,96. Então, no nosso caso, como o Z calculado é menor que o Z crítico, a gente não vai rejeitar a hipótese nula. Então, de novo, a gente vai chegar àquela mesma conclusão que a gente já tinha chegado com base no U, de que não temos evidências de que há diferenças nas distribuições dos grupos, ok? Em geral, tem umas sugestões de você se basear no U quando o tamanho da amostra é bem pequeno, então menor que 20, e se basear no Z quando o tamanho da amostra é maior. Mas, por padrão, os softwares estatísticos acabam calculando toda a estatística com base no Z, tá? Uma outra coisa interessante é que também tem uma outra opção de fórmula para o Z. Eu mostrei para você uma das fórmulas, mas existe uma fórmula que é como se fosse o Z com uma correção de continuidade. Como seria essa fórmula do Z com correção de continuidade? Então, nós vimos um cálculo do Z, que foi esse daqui, certo? O observado menos o esperado, dividido pelo erro padrão do U. Se a gente quiser usar esse Z que é mais rígido, né, que seria esse Z com a correção, a fórmula muda muito pouco. A gente simplesmente vai incluir um menos 0,5 ali no numerador, ok? Então, dependendo, esses resultados vão ser bem parecidos, mas pode ser que eles difiram bastante, né? Então, é legal você saber que tem essas duas opções de cálculo. Bom, outra opção é, a partir desse Z, a gente calcular o nosso valor de P. Isso é possível usando uma função do Excel ou uma função do R. Aqui, para ser mais acessível, eu vou usar uma função do Excel que todo mundo tem acesso. Então, para a gente calcular o valor de P, a gente pode usar ali uma função do Excel que chama dist.normp.n, que seria a distribuição normal padrão. E aqui a gente vai inserir na fórmula o valor de Z calculado, então no nosso caso 1,50. A gente vai dizer que o segundo argumento dessa fórmula é verdadeiro e a gente ainda vai fazer uma subtração, vai fazer 1 menos o resultado dessa fórmula. E depois de tudo isso, a gente multiplica esse resultado por 2. 2 por quê? Porque estamos pensando num teste bicaudal. Se a gente fizer isso, a gente vai chegar no valor de 0,13 para o P. E veja que, independentemente de qual estratégia a gente escolha para tomar a decisão, a gente está sempre tomando a mesma decisão. Um P de 0,13, se a gente estiver usando um nível de significância de 5%, esse é um P que a gente não vai rejeitar a hipótese nula, né? Então, de novo, a nossa conclusão vai ser: não temos evidências para considerar que os grupos frente e fundos apresentam distribuições de notas diferentes, ok? Bom, pessoal, então é isso. Se você se perdeu em algum desses conceitos de valor de P, nível de significância, eu reforço o convite para você assistir aos primeiros vídeos da playlist teórica.
Me contem o que vocês acharam. Eu fiquei na dúvida se eu fazia esse vídeo direto no Excel, fazendo o cálculo, ou se eu fazia assim no PowerPoint. E eu fiquei achando que no PowerPoint dá para você ver as contas acontecendo mais passo a passo. Então me contem se funcionou desse jeito. Eu tenho a intenção de fazer sobre os outros testes também. E é isso. Se você curte esse conteúdo que eu produzo por aqui, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, ative a notificação para saber quando eu posto vídeo novo, recomende os vídeos para os amigos, tudo isso é super importante para ajudar o canal a continuar crescendo. Eu também produzo conteúdo de estatística lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Se quiser me seguir por lá. É isso, até a próxima!